Que a graça e a paz do nosso bom Deus seja com a amada noiva dele, amém? Amém, glória a Deus. Tá bom, então vamos lá, né? Eu gosto de falar de um tema, né, que eu creio que vocês já sabem qual que é esse tema. E esse tema é discipulado, né? Nós falamos em fevereiro desse mesmo assunto. Falamos sobre o preço do discipulado. Hoje temos uma nova palavra, tá certo? Queria que vocês abrissem as Bíblias aí em 2 Reis. Obrigado. Em 2 Reis. Ok, a influência que faz a diferença. Essa é a palavra de hoje, tá certo? E eu queria que vocês abrissem aí suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 12, versículo 1. Eu coloquei esse versículo ali porque quando eu li esse texto, realmente me empolgou, né? Porque todos sabem aqui que a nossa igreja, ela vive numa visão, uma visão bíblica, uma visão de Deus, que é o pequeno grupo, né, que são as células que se reúnem no meio da semana. Não é? Amanhã tem uma, quarta tem algumas outras, quinta tem outra célula que se reúne. Não é? Essa semana vai ter multiplicação, Abner? Vai ter multiplicação, amém? Aí, esse é o som festivo, amém? Isso é o som da festa, né? E vai ter multiplicação, vai ter célula que está se multiplicando. Essa é a visão da igreja, tá certo? E dentro dessa visão, a igreja também tem o discipulado, né? Que é algo que eu fico muito empolgado com o discipulado, né? O pastor Marcos é o meu discipulador e temos alguns discípulos hoje aqui presentes, né? Do meu grupo lá, da nossa equipe, né? O Caio Lucas, o Gessinei, o Patrick, né? Outros não puderam vir, né? Mas tem esses homens aí, esses valentes. E discipulado, queridos, é bênção em nossas vidas. Não é verdade? Quem já tem vivido, é muito bom ter alguém que está ali junto conosco. Não é? Rapaz, me empolga quando eu sei que o pastor orou por mim. E eu sei que ele faz isso toda semana. Não é? Eu sei que ele faz isso toda semana. Isso me empolga. E me faz também querer orar pelos demais, pelos nossos da nossa equipe. Tá certo? Então, isso é discipulado. É quando a gente tem alguém, não é, conosco, que nos ajuda na nossa caminhada. A gente não consegue caminhar sozinho. Não é? A gente passa por muitas lutas, não é verdade? A gente passa por tentações, não é? A gente passa por desafios. E aí a gente precisa de alguém para nos ajudar a crescer, não é verdade? Assim como um pai com uma criança, né, a criança sozinha ela não dá conta de crescer, né, de se desenvolver sozinha, tá certo? Quando a gente lembra das fases da vida, né, segundo a biologia, o que é que vem primeiro? Primeiro nascimento, depois crescimento. Eu não sei não, vamos lá então, crescimento, depois reproduz? Então tá bom, reprodução, o que mais? Depois morre, não é? Tá certo, então, não é? Com discipulado, não é? Isso a gente está falando da vida natural, não é verdade? É algo assim que, agora a criança, ela consegue crescer sozinha a partir do momento que ela nasce? Ela consegue crescer sozinha? Não consegue crescer. Mas a outra questão é que, segundo as fases da vida, né, da vida humana, é quase que certo. Não é? Ninguém reproduz, não é, um outro ser da mesma espécie sem esperar que haja desenvolvimento, crescimento e que aquele serzinho, né, que a gente gerou, ele passe pelas mesmas etapas que nós passamos. Que ele chegue que ele cresça até o ponto de estar tão maduro que comece a gerar fruto, que comece a gerar vida também. Não é verdade? Então é o que a gente espera, não é? Então se passamos por essa etapa, né, se nós nascemos, crescemos, nos reproduzimos, o que se espera dos nossos frutos? É que eles também passem pelo mesmo ciclo, não é verdade? Que eles cresçam, que eles também se reproduzam. Amém? Então isso é certo, tá bom? Então, a influência que faz a diferença. E houve um homem na Bíblia que foi influência.
na vida de outro homem. Só que esse homem, antes de se tornar o homem que foi, Joás, ele começou criança, tá certo? E diz assim lá em 2 Reis 12:1, Joás fez o que o Senhor aprova durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Então, enquanto estava vivo o sacerdote Joiada, que houve orientação, que houve acompanhamento, não é? Ele fez tudo o que Deus aprovava, tudo o que Deus queria que ele fizesse. Amém? Então, queridos, se você quer fazer algo que agrade o coração de Deus, fazer aquilo que Deus quer que você faça, não é? O caminho é ter discipulado, é estar sujeito, é se submeter no discipulado. Tá bom? E aí, contando um pouco dessa história lá de 2 Reis, não é? A gente não vai ler todo o texto, porque realmente é um texto bem longo, né? Mas no capítulo 11 começa a história desse Joás, tá certo? E diz assim: quando Atalia, que era mãe do rei Acasias, soube que seu filho Acasias estava morto, mandou matar toda a família real. Mandou matar toda a família real. Agora, sabe quem que era a família dela? Sabe quem que era essa família que ela mandou matar? Os netos, que eram os descendentes dela, os filhos de Acasias, aqueles que teriam direito ao trono. O que é que ela queria? Ela queria subir ao trono, né? Ela queria mandar no povo de Israel, né? Ela queria mandar. E aí ela mandou matar todos os netos. Olha só que história triste, não é? Mandou matar todos os netos. E Deus havia feito uma promessa para Davi, né? De que não faltaria descendente para o trono de Davi. Mas nessa época, quase a família toda foi extinta. Só um se salvou. E esse homem foi Joás, tá certo? E diz assim: mas Jeozeba, que era filha do rei Jeorão e era irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos do rei, que iam ser assassinados, e o colocou num quarto com sua ama para escondê-lo de Atalia. Assim ele não foi morto. 6 anos ele ficou escondido com ela no templo do Senhor, enquanto Atalia governava o país. Atalia não havia se dado conta, né, de que um deles escapou, de que um deles havia sido escondido, né, para preservação da posteridade de Davi. Tá certo? Um deles havia sido preservado. E esse homem era Joás, tá certo? Do qual, 2 Reis 12:2 diz que ele fez o que o Senhor aprova. Tá certo? Então, o que aconteceu? A avó dele quis matá-lo. E matou toda a família, né? Mas Joás escapou. E diz no versículo 4 assim: no 7º ano, o sacerdote Joiada mandou chamar à sua presença no templo do Senhor os líderes dos batalhões de 100, dos cários, dos guardas, e fez um acordo com eles no templo do Senhor, com juramento. Depois lhes mostrou o filho do rei e lhes ordenou: vocês vão fazer o seguinte: quando entrarem de serviço no sábado, uma companhia ficará de guarda no palácio real, outra na porta de sul, a terceira na porta que fica atrás das outras companhias. Elas montarão guarda no templo por turnos. As outras 2 companhias, que normalmente não estão de serviço no sábado, ficarão de guarda no templo para proteger o rei. Posicionem-se ao redor do rei de armas na mão. Matem todo o que se aproximar de suas fileiras. Acompanhe o rei aonde quer que ele for. Os líderes dos batalhões de 100 fizeram com o sacerdote, como o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um levou seus soldados, tantos que estavam entrando em serviço no sábado, como os que estavam saindo, ao sacerdote Joiada. Então ele deu aos líderes dos batalhões de 100 as lanças, os escudos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam no templo do Senhor. Os guardas, todos armados, posicionaram-se em volta do rei, junto do altar e em torno do templo, desde o lado sul até o lado norte do templo. Depois Joiada trouxe para fora Joás, o filho do rei, colocou nele a coroa e lhe entregou uma cópia da aliança. Então proclamaram rei, ungindo-o, e o povo aplaudia, gritava: viva o rei! Lembram daquele som que eu falei para vocês? O som de alegria, dos gritos e louvor. O povo gritava e aplaudia: viva o rei! Esse foi um dia de avivamento para o povo de Israel. Tá certo? E que idade esse Joás subiu ao trono? 7 anos. Ele foi salvo. Quando ele foi salvo,
ele era apenas um bebê, tá certo? E ele foi escondido no templo do Senhor por 6 anos, até que Joiada o apresentou ao povo de Israel como rei, como descendente de Davi e rei de Israel. Então, queridos, vamos ver como é que esse Joiada, né, foi bênção na vida de Joás, tá certo? Porque nós entendemos, né, que discipulado, ele é bênção na vida de quem o recebe, tá certo? É proteção para aquele que recebe discipulado, tá certo? Então vamos, tem aqui algumas imagens bacanas, né? O primeiro era o Mar da Galileia. Eu gosto porque quando a gente está lendo a palavra, né, a gente fica empolgado, a gente tenta imaginar como é o local, já que eu nunca estive lá, né? Então a gente vai buscando algumas imagens. Aqui é Jericó, tá certo? Uma das cidades na qual Jesus passou, né, e curou o cego, tá bom? Então, requisitos para o discipulado, tá certo? Quais são os requisitos para o discipulador? Desculpem, requisitos para o discipulador. Então, quem vai ser discipulador? Aquele que vai abraçar outra pessoa, normalmente um novo convertido, alguém recém-chegado à igreja, né? E a gente quer passar essa instrução hoje para vocês, né? Porque é assim que a gente tem caminhado, é assim que a gente tem vivido, né? Dentro dessa visão, tá certo? Então temos aqui alguns requisitos, segundo esse texto que a gente leu, tá? Requisitos para o discipulador. Quais são os requisitos, não é? Primeiro, assumir a paternidade espiritual, tá certo? E aí a gente viu, né, esse Joás, não é? O rei Joás, que foi salvo quando criança, não é? O pai dele havia sido morto numa batalha, não é? E o Joás ficou órfão. E esse rapaz, esse rei, ele não tinha nenhuma outra referência masculina em casa, a não ser a do sacerdote Joiada, tá certo? Era Joiada que era a figura paterna para aquele menino, tá certo? Ele era casado, o sacerdote Joiada era casado com a irmã do rei Acasias, ou seja, era tio do rei Joás, tá bom? Então, o primeiro requisito para o discipulador é assumir a paternidade espiritual. O que significa isso, né? Claro que a gente falou aqui das etapas, das fases da vida, né? E quando a gente assume a paternidade espiritual de alguém, ou seja, quando a gente se coloca como discipulador de alguém, a gente crê que é Deus que está nos colocando naquela posição, tá certo? E por causa disso, não é gerado dentro de nós, no nosso coração, um sentimento, não é, de querer cuidar de alguém, não é verdade? Não é? Estávamos ali quarta-feira, né, quando o Patrick deu um testemunho lá na célula e ele disse: está aqui o meu pai, não é? Está aqui o meu pai, ali está o meu, pastor Marcos, tá certo? Por isso que todas as vezes quando a gente ouve alguém falar de discipulado, as pessoas se referem como pai, tá? Porque realmente é essa figura dentro do discipulado. Para os homens, pai, né? Para as mulheres, mãe, já que o homem é discipulado por outro homem e mulher por outra mulher, tá certo? Então, primeiro requisito para o discipulador é ele precisa assumir essa paternidade, tá? Queridos, eu não sei quem já teve essa experiência de discipular, mas depois de 3 anos, né, lugar em que eu estou agora, a gente começa a criar aquele sentimento, né, realmente de pai e filho. No começo até realmente a gente foi aprendendo algumas coisas, mas agora começa a aparecer aquele sentimento de pai e filho. A gente começa a ter aquela preocupação que vai muitas vezes além da posição de discipulador e discípulo, né? A gente tem preocupação com muitas áreas da vida dos nossos filhos espirituais. A gente ora por eles, mas a gente também quer vê-los bem, a gente quer vê-los crescendo, tá certo? E eu sempre falo para os discípulos: olha, Deus tem um lugar para você, né, dentro do ministério, mas você também precisa crescer em outras áreas, né? Eu falo das outras áreas, tá bom? Então é preciso que o discipulador, e aí quem tiver com essa vontade no coração de discipular, né, queridos, primeiro, para discipular tem que estar sendo discipulado. E segundo, se você está sendo discipulado, né, queira também discipular, tá bom? Faz parte das fases da vida, né? Então a gente é gerado e depois a gente começa a gerar, amém? Então,
Segundo requisito, tá? O que a gente precisa, como discipulador, ter em nosso coração e em nossa vida? Proteger o discípulo enquanto for criança, tá? Então essa é a segunda coisa. O que que Joiada fez com Joás? O escondeu, tá certo? Ele o escondeu. E a Bíblia diz assim, que a gente leu esse texto, inclusive, né? Ele deu recomendações. Ele falou com os 3 grupos de soldados, né? Olha, ele precisava introduzir Joás como rei dentro do palácio, carregar Joás, ainda criança, até o palácio, né? Isso era perto, né? Perto nem tanto, mas era do lado, não é? E ele disse: olha, peguem uns escudos, né? Vocês vão formar uma cobertura por sobre o garoto, né? Tem um dos versículos diz assim: para onde ele for, vocês vão junto com ele, tá certo? Num dos textos que a gente não leu, versículo 13 diz assim: quando Atalia, versículo 12, antes, depois Joiada trouxe para fora Joás, o filho do rei, colocou nele a coroa, lhe entregou uma cópia da aliança. Então proclamaram o rei ungindo, e o povo aplaudia e gritava: viva o rei. Quando Atalia, que era a avó deles, ouviu o barulho dos guardas e do povo, foi ao templo do Senhor onde estava o povo, e onde ela viu o rei em pé junto à coluna, conforme o costume. Os oficiais, os tocadores de corneta estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Então Atalia rasgou as suas vestes e gritou: traição, traição. E, queridos, aonde ele ia, aonde o pequeno Joás ia, os guardas iam atrás. Por quê? Porque era criança ainda, né? E criança, não adianta você dizer para ela: não vá para lá, porque ela vai. Ainda é criança. Não adianta dizer: menino, vai por ali, que ele vai por outro caminho. É ou não é? Alguns que já têm filhos mais crescidos sabem como é que é. Ainda mais um garotinho de 7 anos. Então havia uma instrução para que as pessoas protegessem Joás. Tá certo? Então, o discipulador, ele vai proteger o discípulo enquanto for criança. Isso não significa que, quando crescer, quando avançar mais espiritualmente, será largado de mão. Não é isso que está dizendo o texto. Quando a gente fala também de proteção, a gente fala de um cuidado que é diferente. É ou não é? Com criança é uma coisa, com adulto é outra diferente. Daqui a pouco a gente vai ver a outra fase de Joás, ele quando adulto, tá bom? Então, quem vai ser discipulador, e aí vocês estão envolvidos na célula, né? Vão chegar pessoas novas dentro da célula. Eu quero convidar todos vocês, queria desafiar todos vocês a se unirem a essa igreja com esse propósito, né? Se coloquem naquele lugar de serem cuidados através de discipulado, mas também queiram cuidar e dar proteção para os novos que vão chegar. São as criancinhas, são os pequenos reis Joás que haverão nas nossas células, amém? E um outro requisito que nós encontramos é que o discipulador, ele precisa promover o discípulo, tá bom? Ele precisa promover o discípulo. O que significa isso? Olha, chegou o tempo, o sacerdote Joiada foi lá e o ungiu rei de Israel. Então vai chegar um momento em que o líder de célula, o discipulador, ele vai identificar, líderes em potenciais nas equipes. É ou não é? Vai ter células se multiplicando essa semana. Então, já estão aí formados aí os próximos líderes das células que estão se multiplicando agora. Tá? Algumas estão entrando no processo de preparar e sabem que daqui a pouco vai haver promoção. Amém? Vai haver promoção. Ou seja, aquele momento em que a gente vai identificar quem pode ser líder, quem tem aquele coração apaixonado por pessoas, que ama as vidas, e aí esse discipulador vai colocar essas pessoas nessas posições estratégicas, como líderes de célula. Então, o líder atual discipulador, ele precisa identificar e promover esse discípulo. Queridos, Deus, não é da vontade dele que a gente continue como crianças espirituais por toda a vida. Tá certo? A vontade de Deus é que cada um aqui cresça.
que cada um aqui se desenvolva, que cada um aqui gere. Amém? Essa é a vontade de Deus. Tá certo? As fases da vida espiritual é tão certa quanto as fases da vida natural. Não é? Nasce, cresce, reproduz e morre. Então isso é tão certo espiritualmente quanto é no natural. Vocês entenderam? Então é um processo até natural. Então é preciso, né, que a gente promova o discípulo. Discípulo, saiba que a hora vai chegar. Tá certo? E quando a gente fala de promoção, a gente lembra algumas situações, né? A gente lembra duas situações. Primeiro, você não pode se recusar a crescer. Você pode até se recusar, mas não deveria, porque isso é natural. E segundo, aqueles que querem, que já têm vontade, que sentem o chamado de Deus em seu coração, também não podem querer pular as etapas. Tá bom? Porque existe o ciclo, né? Crescimento, nascimento, crescimento, reprodução e depois morte. Tá bom? Então não queimem etapas, não queiram pular as etapas, esperem, né, o tempo certo. O discipulador, né, com a ajuda do Espírito Santo, ele vai identificar o momento, a sua hora, o momento em que ele vai te promover. Amém? E ainda mais um outro requisito: ensiná-lo através do fervor espiritual. E aí é onde eu falei no começo, né, que a gente fica empolgado com os avivamentos que ocorreram na palavra, né? E aqui ele diz assim, olha, no versículo 18, diz assim: depois todo o povo foi ao templo de Baal, né, depois que a rainha mãe, né, Atalia, foi morta, né? Versículo 18 diz assim: depois todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou, despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, que era sacerdote de Baal, em frente dos altares. Não é? A gente não precisa matar ninguém, mas é preciso renovar a aliança com Deus, levar o povo a renovar sua aliança com Deus, tá certo? Assim como Joiada, ele pegou Joás e conduziu aquele jovem, né, aquela criança, a reafirmar, né, ou fazer uma nova aliança com Deus, já que a anterior havia sido quebrada por causa da sua avó, não é, que era má, que era perversa, não é, que implantou um culto a um Deus estranho ao povo de Israel. Não é? Assim também é necessário que o discipulador ajude o discípulo, né, a quebrar, a romper com o passado, a romper com os altares erguidos no coração do discípulo. Tá certo? Muitas vezes o discípulo chega ali, ele é novo, ele acabou de entregar a vida a Jesus e ele ainda está com muita coisa dentro do seu coração, né? Com um altar erguido em honra a um Deus estranho. Tá certo? Então ele ainda está ali envolvido, muitas vezes, com a sua vida anterior, né? Com todo o seu pecado, com toda a sua vida de pecado. Né? Ele chega trazendo toda uma carga do seu passado e é preciso haver rompimento com ele para que então esse discípulo ele cresça na posição de rei. Amém? Então foi assim que aconteceu. Não é? Diz assim, olha, levou consigo, no versículo 19, levou consigo os líderes dos batalhões de sencários, os guardas e todo o povo, e juntos conduziram o rei do templo até o palácio. E passando pela porta da guarda, o rei então ocupou seu lugar no trono real. E todo o povo se alegrou e a cidade acalmou-se, depois que Atalia foi morta à espada no palácio. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar. Tá certo? Então, aí olha, apenas um garoto, não é? Mas Deus fez algo tremendo na vida dele, não é? Usando o discipulador dele, né, o sacerdote Joiada, para abençoar a vida daquele jovem. Tá certo? Então, daqui a pouco a gente vai orar por vocês. E aqueles que, né, quiserem ser discipuladores, quiserem já sentirem isso no coração, né, esse amor por pessoas, por vidas, né, querendo levar para a vida de outras pessoas aquilo que você também recebeu, né, daqui a pouco a gente vai orar sobre isso.
tá bom? Mas antes, vamos falar agora do discípulo, né? Aí está aí o Rio Jordão. O que se espera do discípulo? Né? Falamos dos requisitos para o discipulador, mas o que é que se espera do discípulo, né? E vamos ver primeiro, falando em pescaria, mas eu estava vendo algumas outras fotos, né? Aparece lá uma água, nunca fui, né? Repito, e aparece algumas fotos de um rio até barrento, né? Por isso que o Amã, aquele que foi curado da lepra, ele diz, olha, lá na minha terra tem rios melhores, né? Mas está aí o Rio Jordão, onde eu gosto desses locais onde Cristo exerceu o ministério dele, né? Então, que cresça, o que é que se espera do discípulo, né? Que ele cresça e exerça seu ministério, tá bom? Então, vamos lá para o capítulo 12, agora, finalmente, não é? E diz assim, na verdade, no capítulo 11 já começa, né? Porque ele já se senta no trono, tá? Ele já se senta no trono, ele agora começa a governar Israel, claro, é uma criança, 7 anos, por isso que ele continua debaixo dos cuidados do sacerdote Joiada, tá? Mas no versículo 1 diz assim, no 7º ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. 40 anos, não é? Um dos reis que mais reinou, não é? Ele, Davi, depois tem um outro rei que reinou 55 anos, não é? Mas ele reinou 40 anos. E ele começou a reinar. O que se espera dos discípulos, né? Nós fazemos um investimento, né? O discipulador, ele faz um investimento na vida do discípulo. O que é que a gente espera do discípulo? É que ele comece a reinar, que ele cresça e exerça seu ministério, aquilo para o qual Deus o chamou, ou seja, para fazer a mesma coisa daquilo que foi feito na vida dele, tá? É o que nós, né, costumamos dizer, não é? Formar, é o que a Bíblia diz, né? Formar Cristo no outro, tá bom? Então esse é o primeiro, né? O que eu posso esperar do discípulo? Queridos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ensina muitas coisas, né? E mostra que até para discipular, não é possível fazermos, né, segundo o nosso entendimento, segundo a nossa força. Isso é possível por causa de Deus. Só Ele pode nos conduzir, né, dentro de discipulado. Só Ele pode nos ajudar, né, gerando esse amor pelo outro, tá? E aquele que vai receber, ele precisa entender que ele está ali recebendo um investimento, né? E que a partir de agora, ele também precisa se reproduzir na vida de outro, tá bom? Então, segundo, o que é que se espera do discípulo? Que ele observe o exemplo e seja ensinável, né? Que é o versículo base que nós lemos aqui no começo, né, que estava aqui na primeira tela, diz assim, Joás fez o que era reto, o que o Senhor aprova, durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou, né? Ou seja, ele tinha um coração disposto a aprender, tá certo? Então, o que é que você tem que fazer, discípulo? O que é que você tem que fazer? Você tem que olhar para o seu discipulador, você tem que olhar para o seu líder de célula, e aí você vê ele ali, empolgado, né? Querendo levar a palavra de Deus a outras pessoas, que é o que nós carinhosamente chamamos ganhando almas para Jesus, né? Está lá no nosso grito de guerra, não é? E aí você quer falar de Jesus para as outras pessoas, não é? O seu líder faz isso, o seu discipulador faz isso. O que é que você tem que fazer? Você observa o exemplo, não é? Assim como Joás entendeu isso, né? Ou seja, tudo que Joiada ensinava, ele fazia, não é? E por isso que ele foi aprovado por Deus. Ele fez tudo o que o Senhor aprova, porque ele olhava para aquele homem de Deus chamado Joiada. Tá certo? E durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou, ele andou corretamente. Tá bom? Então, você como discípulo do Senhor Jesus, discípulo dessa igreja, não é? Você tem que olhar o exemplo do seu discipulador. Você tem que olhar para a vida dele, não é? Então, você vê muitas vezes um homem empolgado, ele quer ganhar almas para Jesus, ele visita as pessoas, ele ora pelas pessoas, não é? Ele fala de Deus para as pessoas, ele ensina a palavra para as pessoas, e muitas vezes ele até desprende dos seus próprios recursos, né? Sejam financeiros, seja do
próprio tempo, investindo no reino. Aí você olha para o seu líder e diz assim: quando eu crescer eu quero ser igual a ele. É isso que nós podemos esperar do discípulo, que ele seja fervoroso, não é? Então, assim como Joiada, não é? O sacerdote Joiada no começo, ele foi lá, não é? E promoveu aquela festa para o povo de Israel, não é? Inclusive rompendo lá com os altares erguidos a outros deuses. Assim também a Bíblia diz que Joás também inclinou seu coração para Deus. E Joás também inclinou seu coração para Deus. Diz assim, olha, no versículo 4, Joás ordenou aos sacerdotes: reúnam toda a prata trazida como dádiva sagrada ao templo do Senhor, a prata recolhida no recenseamento, a prata recebida de votos pessoais e a que foi trazida voluntariamente ao templo. Cada sacerdote recolhe a prata de um dos tesoureiros para que seja usada na reforma do templo. Queridos, falar da reforma do templo não era só para eles na época, era refazer o revestimento de ouro, né? Muitas vezes era profanado, né? Colocando-se outros deuses estranhos ali, né? Era, enfim, pintar novamente o templo, né? Mas isso também quer dizer que era necessário fazer uma reforma na adoração, no culto a Deus, não é? Porque havia sido rompido antes, não é? A Atalia havia trazido outros deuses estranhos para lá. Então era preciso romper com aquilo, quebrar tudo, né? Não o templo, né? Quebrar com o passado, com o que eles estavam vivendo, para fazer novamente, para refazer a aliança com Deus. Tá certo? E eu falei no começo, né? Avivamento tem que ter arrependimento, tem que ter oferta, né? Todos os avivamentos têm que ter oferta. Ele já falou logo da oferta, né? Ele disse: olha, vai ter oferta. Reúna a prata recebida, né, dos votos pessoais e a que foi trazida voluntariamente ao templo, né? Tragam tudo isso, a gente vai reformar o templo. Vamos fazer uma festança, vamos deixar o templo bem bonito, né? Vai ter festa para o Senhor, amém? Vai ter festa, querido. Se ele vê no discipulador, né, essa figura de alguém fervoroso no espírito, né, que ama a Deus acima de todas as coisas, o discípulo vai ver isso e vai querer fazer igual, né? Assim Joás também fez, né? Chegou uma época, a gente nem vai ler todo o texto, mas chegou uma hora em que ele cobrou dos sacerdotes: olha, já faz um tempo que eu dei a missão para vocês, para a reforma do templo, até agora nada foi feito. Cadê a reforma que eu havia pedido para vocês? Está demorando esse negócio, né? E como eles não tomaram posição, ele mesmo fez. A Bíblia diz que ele pegou uma caixa quadrada, né? Fez um buraco em cima e colocou do lado direito na entrada do templo, e quem entrasse ali deixava a sua oferta em prata. A prata com a qual foi usada para a reforma do templo, né? E assim foi Joás, tá certo? Mas é interessante, porque no versículo 1 desse capítulo 12, diz que ele fez o que era reto, o que o Senhor aprova, enquanto Joiada estava vivo, tá certo? Enquanto Joiada estava vivo. Mas Joiada não iria viver para sempre. A Bíblia diz que esse homem morreu com 130 anos, o sacerdote Joiada, né? O Joás morreu com bem menos. E quando Joiada morreu, agora Joás começou a se debandar. Começou a fazer coisas que, se antes ele era aprovado por Deus, agora isso já não mais acontecia. Agora a gente vê um Joás que falha, fora da cobertura, fora do discipulado. E eu queria que vocês abrissem rapidinho lá em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 24. Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 24. A gente vai ler só do 17 até o 27. Só, né? Bastante texto, mas preciso que a gente conte essa história, né? Em 2 capítulos, a história desse rei é contada, tá bom? Houve um período muito interessante na vida de Joás. Foi o período quando ele estava sendo discipulado, debaixo de cobertura espiritual, debaixo de discipulado. Mas agora já não acontece mais isso, porque com a morte de Joiada, o que se espera de alguém é que, se o seu discipulador não pode mais,
ou mudou, ou você mudou, não é? A ideia é que você procure outro homem de Deus para andar em vínculo espiritual com ele. A ideia é essa, não é? A ideia é essa, mas com Joás não foi assim. Versículo 17 diz: depois da morte de Joiada, os líderes de Judá foram falar com o rei e lhe prestaram reverência, e ele aceitou o que disseram. Então abandonaram o templo do Senhor. Então já não tinha mais um homem de Deus ensinando para ele. Agora ele se deixava levar pelas palavras de qualquer um. Então chegavam homens e diziam: olha, vamos deixar o templo, vamos deixar o culto a Deus, vamos fazer outras coisas, vamos adorar outros deuses. Na cabeça deles, né, eram maiores, eram melhores, eram mais interessantes, não é? Mas aí o texto diz assim: o Deus dos seus antepassados, e prestaram culto aos postes sagrados e aos ídolos. Por culpa deles, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Embora o Senhor tivesse enviado profetas ao povo para trazê-lo de volta para ele, e os profetas tivessem testemunhado contra o povo, que não quis ouvi-los. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, que era filho do sacerdote Joiada. Ele se colocou diante do povo e disse: isto é o que Deus diz: por que vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor? Vocês não prosperarão, já que abandonaram o Senhor, ele os abandonará. Mas alguns conspiraram contra ele, e por ordem do rei, apedrejaram-no até a morte no pátio do templo do Senhor. Ele diz: que triste, né? Que triste. Ele foi salvo pelo sacerdote Joiada. Mas vejam só o que faz a falta de discipulado na vida de alguém. Né? Ele foi salvo pelo sacerdote Joiada. Agora ele mesmo autoriza a morte do filho, dado para falar umas verdades para Joás. Mas ele, por andar fora de discipulado e andar seguindo conselhos de outros, assim lhe sucedeu, né? A ponto dele mesmo autorizar a morte do filho do homem que o serviu, que o abençoou e que o salvou. E a Bíblia diz assim, no versículo 22, o rei Joás não levou em conta que Joiada, o pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele e matou seu filho. E este, ao morrer, exclamou: veja isto o Senhor e faça justiça. E continuando, diz assim: na virada do ano, o exército arameu, né, marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, matou todos os líderes do povo, enviou para Damasco ao seu rei tudo o que saqueou. Embora o exército arameu fosse pequeno, o Senhor entregou nas mãos dele um exército muito maior, por Judá ter abandonado o Senhor, o Deus de seus antepassados. Assim o juízo foi executado sobre Joás. Vocês conseguem ver o prejuízo de tudo isso? Não é? A ponto de Israel ter um exército muito maior, muito mais forte, ser derrotado diante de um inimigo muito menor, muito menos numeroso. Vocês conseguem ver o prejuízo de uma vida sem discipulado? Vocês estão conseguindo ver? A gente não quer forçar a barra, né? Temos um lema aqui na nossa igreja, né? E a gente tem acompanhado isso. Nada forçado dá certo. Não vai forçar ninguém a ter discipulado. Eu só quero te mostrar o que a palavra ensina sobre isso. É o que a palavra de Deus tem ensinado sobre isso. Eu espero que nessa noite essa palavra tenha tocado realmente seu coração. Não porque sou eu que estou falando, mas porque a palavra de Deus é quem está ensinando. Tá certo? Então, olha só que prejuízo. Não é? A ponto dele mesmo, dele perder, ser derrotado para um exército muito menos numeroso. Não é? E diz assim a palavra, né? Quando os arameus foram embora, deixaram Joás seriamente ferido. Seus oficiais conspiraram contra ele, porque ele tinha assassinado o filho do sacerdote Joiada, e o mataram em sua cama. Assim ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Então era comum haver um cemitério, né, onde se enterrava os filhos do rei, né? Filho de rei, né? Aqueles que tivessem linhagem real. Esse homem nem sequer foi enterrado com os reis de Israel, os reis de Judá, né? Os reis de Judá. E a Bíblia diz mais: os que conspiraram contra ele foram Zabade, filho da Amonita Simeate, e Jeozabade, filho da Moabita Sinride. Quanto aos seus filhos, as muitas profecias a seu respeito e ao relato da restauração do templo de Deus, tudo está escrito nas anotações dos livros dos reis,
seu filho Amazias foi o seu sucessor. Querido, outra coisa que a gente também percebe é que esse homem Joás, ele tinha profecias a seu respeito. Né? Ou seja, ele tinha a palavra de Deus na vida dele, que indicava que ele seria grande em Judá, que ele seria grande no reino de Deus. Ele tinha palavra que já dizia que ele faria muito mais do que ele chegou a fazer. Havia palavras, a Bíblia diz que havia profecias a respeito dele. Mas esse homem é tão impressionante como ele deixa rapidamente os caminhos do Senhor. Queridos, andar longe de Deus nos leva a situação de juízo como essa. Não é? Que juízo? Não é? Primeiro, que ele ergueu a mão para matar, autorizando a morte de um homem de Deus, um profeta. Depois foi derrotado por um inimigo muito menor. E muitas vezes a gente se vê assim nessa situação, né? Situações que parecem ser simples, que seriam fáceis da gente conseguir vencer, mas a gente não consegue vencer e é derrotado diariamente, porque muitas vezes a gente tem andado longe, fora de discipulado, fora de cobertura. Tá certo? E aí, olha só o que aconteceu com ele, né? Além de tudo isso, ele foi ferido pelo exército inimigo, foi morto por 2 de seus soldados, né? Se bem que eram mercenários, a guarda do rei era composta de mercenários, né? Ele foi morto por 2 da sua guarda, né? E a ponto dele anular, né, tudo aquilo que havia sido dito a respeito dele. Tá certo? E aí o próximo rei precisou também fazer aquele movimento de avivamento, trazendo avivamento novamente para o povo de Judá, né? Porque, mais uma vez, Joás, mais um rei, havia comprometido tudo aquilo que Deus tinha feito. Tá certo? Então, queria que você ficasse de pé, a gente vai orar por sua vida, queria que você já começasse a pensar sobre isso. Nós queria chamar o pastor aqui, né, para orar por vocês. Ele vai fazer um convite especial, né, porque nós cremos que não é da vontade de Deus que a gente fique debaixo de juízo, queridos. É da vontade de Deus que a gente se submeta à palavra dele, que a gente ande firme, com fé, né, de que Deus vai fazer, vai ter uma palavra também sobre nossas vidas, né, vai ter uma palavra profética em nossas vidas. Deus vai trazer essa palavra na sua vida, mas é preciso que você entenda essa palavra, que você queira se submeter, andar em sujeição ao próprio Deus, tá certo? Muitas vezes essa sujeição é feita quando a gente se submete a um profeta, a um homem de Deus, a um discipulador, tá bom? Então, o pastor vai fazer esse convite, eu vou deixar que ele mesmo dirija essa parte, tá certo? Então, escutem bem.